Fala pessoal, eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a Copa do Rei. Vamos chegando ao fim da competição, estamos nas semifinais. Na última rodada, ou seja, quartas de finais, a gente teve o Atlético de Madrid passando pelo Sevilha, o Bilbao eliminando um dos favoritos, que era o Barcelona, o Mallorca eliminando o poderoso Girona, que briga pelo título na La Liga. Inclusive tínhamos um Leia ao Mallorca na nossa lista que acabou não firmando. E por fim, a equipe da Sociedad confirmando o favoritismo e eliminando o Celta de Vigo. E diferente das outras fases da Copa do Rei, nessa fase de semifinal a gente tem jogos de ida e volta. Como podemos ver aqui, a gente tem Mallorca e Sociedad no dia 6, Bilbao e Atlético de Madrid no dia 7. E os jogos de volta são no fim do mês de fevereiro, no dia 27 e 29 respectivamente. Ou seja, pela primeira vez na competição não será jogo único, o que pode fazer com que os times tirem um pouco o pé nessa primeira partida, contando que tem o jogo de volta. E também as equipes que jogam em casa devem tentar ir com tudo, pois decidir fora não é nada fácil. Começando com Mallorca e Real Sociedad. Odds do Bolsa 13,95 para o Mallorca, 2,36 para a Sociedad. Um forte favoritismo para a Sociedad, apesar de estar jogando fora de casa. A equipe da Sociedad que faz uma campanha muito sólida na temporada no geral. Podemos ver que é uma equipe que perde poucos jogos e quando perde é sempre para grandes equipes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bilbao. E a equipe do Mallorca é uma equipe de meio de tabela que chega agora em uma das fases finais da competição e pode tentar conseguir o seu único título na temporada, visto que o título da La Liga é muito improvável e deve ficar na parte de meio de tabela, dificilmente consegue vaga para alguma das competições europeias, diferente da Sociedad que está na Champions League e na tabela da La Liga é o sexto colocado, ou seja, deve brigar até o final por vaga nessas competições europeias, principalmente na Champions. A equipe do Mallorca que é uma equipe forte em casa, fora nem tanto, empata a maioria dos seus jogos. Em alguns joga mal, em outros joga bem. Tem uma certa dificuldade de fazer gols propondo o jogo. É uma equipe muito boa de bola aérea, contra-ataques. Mas quando pega adversários mais acessíveis e tem que ter a posse da bola e criar as jogadas, é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer o gol. Já a equipe da Sociedad é uma equipe que sabe propor, mas geralmente quando joga fora de casa e pega adversários mais parelhos, costuma optar por jogar em contra-ataques. E um grande reforço para a Sociedad nessa partida é a volta do Cubo, visto que a seleção japonesa foi eliminada na Copa da Ásia. E com isso a gente deve ter a volta do Cubo talvez nesse jogo, ou talvez apenas pro jogo do final de semana. Como eu sempre digo para vocês, é muito interessante ficar de olho nas escalações dos times, porque o Cubo faz muita diferença nessa equipe da Sociedad. Se a gente tiver a Sociedad propondo o jogo, colocando o Mallorca para trás, como é o de esperado, como é o que o mercado imagina nos dando essa odd de 2,36, a gente pode ter sim no live um valor interessante para trabalhar a favor da Sociedad ou contra o Mallorca. No pré-live eu fico de fora, pois é um jogo na casa do Mallorca, a gente precisa também ver qual vai ser a vontade da Sociedad nessa partida, lembrando que a Sociedad decide em casa, ou seja, um empate nessa partida não seria um resultado ruim, e também a equipe do Mallorca, caso for para cima da Sociedad e saia com uma desvantagem muito grande no placar, isso pode complicar ainda mais as chances dele conseguir complicar a vida da Sociedad jogando fora de casa no jogo de volta, ou seja, um jogo interessante para a gente acompanhar no live, em que podemos sim ter cenários interessantes para trabalhar a favor da Sociedad, mas no pré eu vou optar por ficar de fora. E a outra partida da semifinal é entre Atlético de Madrid e Atlético Bilbao, dois Atléticos se enfrentando, odds do Bolsa 2,04 para o Atlético de Madrid, 4 para a equipe do Bilbao, odd alta para o Bilbao, um pouco baixa para o Atlético de Madrid, mas isso é justificado se a gente puxar aqui a temporada atual do Atlético de Madrid em casa, uma race linda, tem apenas um empate contra o Getafe por 3-3, do resto é tudo vitória. A gente encontra um empate novamente nos amistosos que foram de pré-temporada, ou seja, na temporada atual o Atlético venceu todos os jogos e apenas empatou com o Getafe por 3-3. Porém, a maioria desses jogos foram jogos da La Liga ou Champions League. Na Copa do Rei também venceu o Sevilha, o Real Madrid. Já a equipe do Bilbao fora de casa também é uma equipe sólida, mas é claro, a gente que conhece o Bilbao sabe que com o fator casa a equipe consegue ser ainda melhor e não vai ter vida fácil contra o Atlético de Madrid. A equipe do Bilbao jogou desfalcada nos últimos jogos, inclusive contra o Cádiz, contra o Valência, se não estou enganado, mas na última partida alguns atletas que estavam lesionados, jogadores muito importantes voltaram, como é o caso do De Marcos, Guruzeta, o artilheiro da equipe, e o meio-campo Sancet, não sei se é assim que se pronuncia, ou seja, para essa partida contra o Atlético de Madrid o Bilbao já deve ter força máxima, mas com certeza não vai ter vida fácil contra o Madrid jogando fora de casa, uma equipe muito sólida na temporada, e apesar do Bilbao ser uma equipe muito chata de se enfrentar, estará em um momento muito bom na temporada, por essa campanha absurda do Atlético de Madrid em casa, inclusive eliminou o Real Madrid na última fase,
eu vou dar um voto de confiança, vou refazer a nossa lista e vou colocar a nossa única entrada da lista do vídeo de hoje, o Beck ao Atlético de Madrid, na odd de 2,06. O Bilbao não é um adversário fraco, inclusive deve fazer um jogo duro contra a equipe do Madrid, mas não é à toa que a gente tem uma odd acima de 2 para uma equipe que não perdeu nenhuma em casa na temporada até o momento. A temporada que começou em agosto, já estamos em fevereiro, e acredito que essa odd de 2,06 para o Atlético pode ser interessante. Se você for ver esse jogo ao vivo, eu te recomendo ficar de olho nos contra-ataques do Bilbao, que deve oferecer uma postura mais reativa nesse jogo, deve deixar o Madrid com a bola propondo, e caso esteja conseguindo explorar os contra-ataques e sendo perigosos nele, aí você pode considerar ficar de fora do mercado. Não precisa estar dentro todo momento, mas se em alguns períodos do jogo a gente tiver superioridade do Atlético de Madrid, acredito que esse back pode ser muito interessante. A gente deve ter o mercado respeitando, o que nos traz um certo conforto para a posição. E aí sim, esse back Atlético pode ser interessante, apesar de um adversário chato que é o Bilbao. Vejo com bons olhos esse back na odd de 2. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, um vídeo curto, tivemos apenas 2 jogos analisados, pois já estamos na semifinal. Mas é isso, nos vemos na volta no dia 27 de fevereiro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se estiver à vontade na seção dos comentários. Um abraço a todos e até a próxima.